Boa tarde, seja bem-vindo aqui para essa nossa live de sexta-feira, que é conhecida como uma conversa inspiradora. Eu estou aqui para... a minha missão aqui, né, é ajudar você a sextar de domingo a domingo. E hoje, sempre às sextas-feiras, é um dia de inspiração, um dia de trazer alguém que já está na jornada, que já está construindo o seu sextar de domingo a domingo, já está construindo a sua vida plena, né? Já está encontrando, já encontrou este caminho e está construindo isso. Sejam todos bem-vindas. Ju, seja bem-vinda. Dilza e LC Frederico. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar com mais uma pessoa lá do Maranhão, da cidade da Dilza, que é o Deraldo. Daqui um pouquinho ele já chega, ele só foi buscar uma aguinha. Show de bola, seja bem-vindo. A gente já estava conversando, né, ali no nosso WhatsApp. Eu quero te agradecer aqui formalmente. Aliás, o Fred está comentando aqui, está ótimo, né? Que bom. Está tudo certinho, está perfeito, estou ouvindo super bem. Então, fique bem tranquilo aí, está tudo certo. Eu vou tirar o meu Bluetooth, porque não funcionou também. Hoje deu vários problemas aqui, né, Deraldo? Então, obrigado, né? Queria te agradecer novamente aí pela oportunidade que você nos brinda aqui nessa sexta-feira, com a oportunidade da gente bater esse papo no meio da sexta-feira. Então, sei que cada um tem suas atividades aí, mas fico muito grato mesmo de receber você aqui hoje. Olha, Flávio, o prazer é todo meu. Fiquei até lisonjeado de ter se lembrado por você, que é uma pessoa que marcou tanto as nossas vidas, né? Afinal, a gente tem algo assim que diz para a gente que está tudo bem, mas às vezes é necessário que alguém toque na gente e fale, olha, está tudo bem, né? Mas eu espero que dê tudo certo nessa live, que a gente possa contribuir e deixar uma sementinha no coração das pessoas e dizer que a vida é ótima mesmo, tudo vai dar certo, né? E se o meu celular permitir aqui, com todos esses tilts que parece que tem dado aqui, mas que tudo vai ser legal aqui nesse momento que nós estamos iniciando agora. Viu? Com certeza vai permitir. E uma coisa que você falou, né, me chamou bastante atenção, que está tudo bem, né? É uma frase que eu uso de uma forma natural pela minha própria jornada e entendimento. E às vezes a pessoa que está ali passando, né, uma dificuldade, um desafio muito grande na vida, para ela é mais difícil compreender isso. Por isso que essa conversa aqui, né, hoje de manhã eu tive uma conversa pessoal, particular, né, com uma pessoa que entrou na jornada recentemente, e foi muito inspirador, né? Ela, ao final, assim, contando o quanto que, apesar dos desafios, ela está enxergando a vida muito mais bela, muito mais colorida. Então é possível, né? E aí nossa ideia realmente é essa. Não que essa pessoa que talvez assista essa nossa live ou assista essa gravação algum dia, em algum momento, não que a gente queira que você force você ver a vida de uma forma diferente, mas que pelo menos você tenha esperança, né, Deraldo? Sim. Esperança para continuar, para dar o próximo passo. Isso é fantástico, assim, a gente poder realmente, pelo menos, brilhar ou despertar essa esperança, né, nas pessoas. Muitas vezes, né, Flávio, a gente imagina que a coisa é um bocado mais difícil do que na verdade é, né? É aquela história do erro de pensamento que torna o fardo um pouco mais pesado porque talvez a gente escolheu ver ele dessa forma. Quando na verdade todo mundo tem o mesmo percurso, todo mundo, se conseguir afastar o emocional do racional, vai ver que é uma questão de escolhas, né? Liberação de escolhas. Às vezes a gente encara a coisa de forma mais difícil, quando na verdade é muito fácil. É uma questão apenas
da gente se permitir e seguir a vida normalmente, olhando da melhor forma, né? Eu não tenho a menor dúvida de que a nossa vida, ela é excelente, ela é muito boa. Só de termos a oportunidade de estar aqui com tudo, todas as ferramentas que nós temos à disposição, né? Eu vejo realmente que a vida é muito boa. E só tenho a agradecer a Deus e a tudo, toda essa existência, toda essa facilidade, todas as amizades, enfim, tudo que nós temos ao nosso lado, ao nosso redor e a nosso dispor. Eu também, eu também. Falando já nisso, né, nas amizades e inclusive relacionado à série que nós estávamos fazendo nessas últimas semanas, né, que é o instinto colaborativo, essa vontade que nós temos, né, de ajudar e colaborar e viver em sociedade. Como foi que você me conheceu, Deraldo? Flávio, eu recebi um convite de alguns amigos que fizeram parte do Inspire-se, participaram de alguns episódios do Inspire-se, né? E falaram com a gente como funcionava o resultado que eles tiveram em suas vidas e nas vidas de amigos, né? De forma que eu já me identificava com o assunto e quis te conhecer, conhecer o seu trabalho. E me surpreendeu pela simplicidade, pelo tanto que a coisa é mais simples do que a gente imagina. Eu, se fosse, talvez, descrever um Inspire-se, eu descreveria como a coisa mais simples, mais fácil e mais natural que pode existir, né? É uma forma, é uma coisa que está no nosso nariz e nós não enxergamos, talvez por aquilo que eu falei no início aqui. Às vezes falta alguém só para tocar no ombro da gente e falar, é isso mesmo. A gente, nesse mundo de intelectualização, a gente às vezes se desvia da ideia da simplicidade para a ideia da complexidade, quando na verdade a complexidade é um desvio que nós temos de percurso que só complica as coisas. A coisa é muito mais simples, é muito mais tranquila, não tem nada a ver com esse processo quase que obrigatório de intelectualização para se obter o entendimento. A intelectualização, eu acho que desvia do entendimento. Nós temos apenas que entender, que aceitar. Acho que não é nem o termo resiliência o correto, porque a resiliência remete a alguma espécie de sofrimento. Eu acho que é o simples olhar, ver e aceitar. Simples assim. Então, eu te conheci como uma proposta de algo novo, quando na verdade parecia que já fazia parte de mim. Porque você, na sua forma tranquila, simples, e eu não sei nem como falar, porque talvez enfatizar tanto a simplicidade dá uma ideia de minimização de valores, quando não é isso que eu quero dizer. Eu quero maximizar a ideia de valores, e porque eu acho que é nessa simplicidade, nessa tranquilidade, como se olha para um horizonte, como se olha para um rio, como se olha para uma cachoeira, é essa simplicidade que faz com que a gente se sinta bem, com que a gente se sinta integrado no processo, né? E sem a complexidade que tanto querem passar aí como processo de evolução, de conhecimento, né? É meio que matando aquela ideia do quem lê é obrigado a acreditar em tudo que dizem, né? Aí essa ideia eu pensaria mais ou menos assim, né? Quem não pondera é obrigado a acreditar em tudo que dizem e escrevem, né? Então a simplicidade, a alma do que você faz, e me surpreendeu, e para mim é algo que eu gostaria de merecer estar novamente participando de um outro encontro, viu? Com certeza, com certeza. E tem esse ponto que você tocou é algo que realmente é até uma questão nossa mesmo, assim, sabe? De como divulgar, por exemplo,
algo que é tão simples e sendo que um mundo está em busca de respostas às vezes muito complexas. Então, às vezes quando a gente fala que é simples, as pessoas compreendem como algo, não tem tanto valor por ser simples, né? Nós estamos tão condicionados, né, nesse conceito mesmo de tudo tem que ser mais complexo, com palavras difíceis, né, de se entender. E aí, quanto mais rebuscado forem as palavras, mais valor tem, parece, né? Às vezes num discurso, você vê, às vezes um discurso de uma pessoa super simples tem tanto valor, tanta profundidade, e às vezes uma pessoa que está ali, de repente, com altas palavras, né, shakespearianas, muito vazias, né? Exatamente. É aquela história, né? Qual é o valor de um abraço? Qual é o valor de um olá daquela pessoa que a gente espera, que a gente admira, que a gente gostaria de estar próximo, né? Qual é o valor de um beijo de um filho, né? De um simples bom dia, boa noite, de quando a gente está se sentindo sozinho. Eu acho que o Spirit, ele tem esse mesmo valor, essa mesma simplicidade. A gente não precisa dizer para uma pessoa que a gente gosta dela. Eu acho que ela já sente. Eu acho que o simples fato de estar presente já dá essa segurança para essa pessoa. E as pessoas parece que aprofundaram na ideia dessa complexidade, de que elas precisam de algo muito superior à realidade para se sentirem queridas, né? É como se a ansiedade forçasse a elas a acreditar que precisa de um sanduíche, que precisa de uma cerveja, que precisa de uma droga qualquer mais pesada, né? Quando, na verdade, elas só precisam do entendimento que está ali embaralhado na confusão mental, de que elas já estão integradas no processo, já fazem parte do processo, e que elas são tão queridas como qualquer outra pessoa nesse processo, né? Não é algo realmente difícil de descrever pelo nível de simplicidade. Qualquer argumentação mais técnica complicaria esse entendimento. Verdade. Você comentou, Deraldo, fiquei curioso. Eu lembro que a gente falou um pouco sobre a sua jornada antes do Inspire-se, né? Dentro do autoconhecimento. Eu lembro que a gente conversou sobre viagens astrais e tudo mais. Mas como que era essa sua busca? Sempre foi algo presente na sua vida, a busca pelo autoconhecimento? O que você encontrou aí nessa sua jornada até você encontrar o Inspire-se? Como que foi isso aí? É uma coisa complicada, porque eu acho que isso é muito... Não que seja algo pessoal, mas é algo muito íntimo, né? Como eu disse, tem muitos amigos nessa mesma jornada, só que há amigos que aprofundam mais, amigos que aprofundam menos, né? E existe esse rótulo da ideia de que um teve mais conhecimento porque leu mais, ou porque viajou mais, ou buscou mais, né? E às vezes a gente compreende que o processo é apenas de liberação, né? De perda das amarras mentais, de perda das ideias rotuladas, perda das bengalas, das muletas que a gente carrega, né? Mas eu realmente acredito que tanto nessa questão do entendimento quanto até do conhecimento, eu imagino que existe uma rede intuitiva que está relacionada aí como as pessoas como um todo, né? Todos os espíritos encarnados ou desencarnados, eu não sei como é que as pessoas preferem ouvir isso, né? Mas não importa o nome que se dá, o que importa é o que se procura e o que se encontra, ou não se encontra, né? Mas eu acredito que uma vez com a mente
livre, né? Coração puro, como a Leila Pinheiro fala na música dela, né? Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, né? Eu acho que quando nós atingimos esse estágio, a gente consegue captar todas as informações que a gente precisa. Talvez nem captar, a gente só vai estar lá no meio delas. E como num laboratório, a gente vai manipulando os elementos químicos que podem ser essas informações para o desenrolar do que nós sentimos, do que nós precisamos transferir como sentimentos, ou ferramentas para que o meio à nossa volta possa se completar e se desenrolar da melhor maneira possível, né? Boa, boa. De qualquer forma, todos nós, independente se conscientemente ou não, estamos num processo de evolução, de crescimento, né? É assim que você enxerga também? Porque eu enxergo que algumas pessoas acabam... Por exemplo, foi muito natural eu entrar nessa busca, né, pelo autoconhecimento, era algo sempre muito presente, mas não teve nada... Eu não passei nenhum grande perrengue na minha vida, eu não tive uma depressão, não precisei de um psicólogo para entrar nessa jornada. E algumas pessoas acabam entrando conscientemente, né, de uma forma consciente, preciso estudar, preciso me conhecer, justamente por conta de algum desafio maior assim, que viveu na vida, né? O seu caso, qual que foi? O que você lembra assim? Eu não lembro assim de ter tido assim alguma espécie de trauma ou alguma coisa assim mais pesada também, né? Eu até digo assim que eu não sei nem como eu vou me comportar, porque eu ainda tenho meus 2 pais, eu ainda tenho todos os meus irmãos, as pessoas próximas de mim, né? Ainda estão aí comigo, né? Pode ser entre trancos e barrancos, mas estamos todos juntos. Eu tenho um filho que mora no Rio, uma filha que mora em João Pessoa, o outro filho que mora em Araguaína, mas as pessoas que eu amo estão em contato comigo, né? Então, eu não consigo enxergar ainda na minha vida alguma coisa assim que tenha servido como um marco, que tenha me desenrolado para um processo que fizesse eu querer alcançar alguma coisa parecida como o autoconhecimento, né? Eu não imagino também que eu tenha esse autoconhecimento, mas eu imagino que, vamos imaginar que qualquer coisa que a gente passe na vida, eu encaro como nada mais, nada menos que um degrau da escada que nós temos que subir. Não que eu veja também que a gente está num processo evolutivo. Talvez eu encare isso como um processo de descortinamento, né? Como uma criança que não enxerga bem depois que nasce, com um tempo a visão dela vai criando melhores focos, né? Eu acho que nós estamos num processo de maturação, e nesse processo de maturação, qualquer coisa pelo qual a gente passe, nada mais é do que uma argamassa na formação da nossa estrutura de conhecimento, né? De estrutura de autoconhecimento. Porque, na verdade, quando eu enxergo um pouco mais, é a minha visão que amplia, né? Então, eu é que enxergo mais, e não que a situação tenha melhorado, né? Eu não sei se eu consegui, mas assim, eu acho que tudo faz parte, né? Como diz o filósofo Bambam, né? Faz parte, né? Algo assim. Às vezes eu utilizo, poucas vezes eu utilizo essa palavra como evoluir, ou eu não uso, por exemplo, a palavra desenvolvimento pessoal, porque eu acredito que é mais a forma como eu vejo hoje é muito mais alinhada com a que você vê também, que existe algo em nós que já é perfeito e a gente desvenda isso, vai, né, tirando as vendas e esse brilho começa a aparecer mais. Dá uma sensação de evolução, mas na verdade é um revelar, né? Um revelar isso.
Eu até, talvez eu tenha me expressado errado, mas o desenvolvimento pode ser também um descortinamento, né? Desenvolver a capacidade de enxergar, desenvolver a capacidade de absorver, desenvolver a capacidade de estar apto para percepção, né? Às vezes a gente usa muitos termos que não são adequados para a mesma coisa, e são muitos caminhos para o mesmo lugar, né? Então, me desculpa se eu usei o termo errado, mas eu penso que nós estamos numa faixa, todos nós, amigos, irmãos, humanos, né, natureza, todos numa mesma faixa de padrão vibratório, né? Só que é necessário que cada um esteja numa diferença para se completarem. Se todos forem no mesmo campo, as portas não vão permitir a passagem, talvez, né? Então, é necessário que haja a diferença de pensamento, a diferença de opções, de escolhas, para que uma se complete com a outra, né? É a diversidade, a pluralidade, né? Com certeza, com certeza. Deraldo esteve conosco uma vez só, né, Deraldo? E a gente estava até pensando, já deve estar indo para 2 anos, né? E uma das coisas que me chama a atenção, Deraldo, é justamente encontros como esse nosso agora, 2 anos depois. Eu não me lembro da gente ter se encontrado mais alguma vez depois do nosso do Inspire-se que você participou, e a gente não conversou mais. E é incrível o quanto que o que a gente estava falando sobre, o que você estava falando, né, sobre a simplicidade e a praticidade, né, do entendimento, como que isso fica mesmo. Quando a gente interioriza, não tem mais como desver, porque a gente está aqui, 2 anos depois, conversando, e eu fico muito grato, né, de realmente perceber que ficou, o ensinamento ficou, e me parece que evoluiu, ainda cresceu mais, né, desvendou mais. Como tem sido esses últimos 2 anos aí? O que talvez você viu diferente, de uma forma diferente, depois do Inspire-se? Ai, Flávio, eu penso da seguinte maneira: na hora que você retira uma venda dos seus olhos, você enxerga mais, né? Mesmo que você saiba que está vedado, que não está enxergando por causa daquele obstáculo, você sabe que o caminho está ali. Mas quando você tira a venda, é aquilo que eu te falei, toca no ombro e diz tudo certo, você passa a enxergar de forma melhor. E eu vejo que nesses 2 anos, não só eu, como minha esposa, a Nilma, a gente teve uma melhora, sem dúvida alguma, nos relacionamentos como um todo, não só eu e ela, mas na forma como um todo, como a gente vê as dificuldades que eu não encaro como dificuldade, como a gente vê aquelas etapas que aparentemente devem ser vencidas, né? Eu enxergo como apenas um passo do percurso, né? Eu encaro que houve uma melhora muito grande. A venda saiu dos olhos, né? Muito embora a gente já soubesse que tivesse um caminho, que já tivesse tudo isso, mas aliviou. É como se a gente pudesse respirar melhor com relação a tudo, com relação aos relacionamentos. É você olhar para uma pessoa e não entender ou não julgar mais ela, né? Não procurar mais entender o porquê que ela pensa, os motivos e as razões dela. É apenas a gente olhar uma pessoa como pessoa apenas. E às vezes, quando ela, por alguma razão ou por outra, tem um entendimento errado, é entender apenas que ela está com um entendimento errado, que isso pode ser modificado apenas por ela parar de ficar fixada naquele pensamento, né? Então eu tenho como a minha experiência como Inspire-se como uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida e da minha família. É assim que eu vejo, viu? Essa questão dos relacionamentos realmente é uma das primeiras coisas que é impactada, né? Quando a gente compreende realidades separadas, por exemplo, né? A gente
entende que, de repente, aquela opinião, aquele comportamento, às vezes, que a pessoa está tendo é temporário, não quer dizer que ela é assim, né? Isso realmente traz muito mais empatia, compaixão para as nossas relações. Eu costumo dizer que entender realidades separadas é como um lubrificante para os relacionamentos, principalmente relacionamento amoroso, né? É verdade. Na verdade, nós não somos assim, né? A gente está assim por uma questão de entendimento, né? Quando o entendimento muda, muda o comportamento, não é assim? E as pessoas todas são assim. Então, quando a gente determina uma personalidade na nossa cabeça, a gente está julgando e apresentando um veredito, não seria isso? Olha, aquela pessoa é assim ou assado. Então, fomos nós que definimos como a gente quer enxergá-la. E ela não é assim. Na hora que ela está tranquila, ela é outra pessoa, assim como nós também, né? São os erros de pensamento, né? Como você sempre enfatizou, né? A partir do momento que a gente deixa de fixar numa ideia, tudo muda. Tudo muda. E é perfeito. Verdade. E foi muito bom que você fez com a Nilma, né? Como assim? O Inspire-se mesmo, né? Vocês fizeram juntos, não foi? Foi juntos. E faremos novamente. Se você nos visitar novamente, faremos novamente. Não, com certeza. Talvez em outros a gente pretende, né? Vamos revelar aqui para vocês. A gente pretende fazer aí em Carolina uma imersão mais como um retiro, assim. Vai ser algo bem bacana, bem bacana. Um futuro em breve aí. E não falta lugar tudo, aqui, né? Federaldo? A pandemia mudou muita coisa, né? A gente teve que se reinventar. Graças a Deus, nós já tínhamos um projeto, trabalhar online e tudo, e na hora que veio a pandemia foi só a gente ativar o outro modo. E aí faz praticamente 1 ano e 5 meses que eu, né, não faço mais os presenciais, então sinto falta também, sinto muita falta de estar aí, de estar nas cidades levando isso. Mas vai dar mais certo, um degrau, né? Mais um degrau, né? Todo mundo, né? Exatamente. Que a gente, pelo erro de pensamento, imagina que está pesado para a gente, né? Mas está para todo mundo, né? Não tem ninguém que não esteja passando por algo assim, né? E outra, né? Ontem eu falei sobre zona de conforto. Estava até comentando na hora que você estava tentando entrar sobre a zona de conforto, né? E eu mostrei esse papelzinho assim, falei, as pessoas vivem numa zona de conforto. E aí fica ouvindo muito, né? Ligando com o que você falou, né? Sobre as complexidades e tal. Eu ouvi muito sobre isso. Para você crescer, para você evoluir, para você se desenvolver, você tem que sair da zona de conforto, né? Isso nunca pegou muito bem para mim, assim. Eu nunca me senti tão bem com essa frase, assim. Era algo que, eu tenho que fazer um esforço, né? E uma certa vez caiu a ficha para mim. Não é sair da zona de conforto, é expandir a sua zona de conforto. Eu concordo. Você aumentar ela. Isso é muito bom. Isso é agradável. Você vai ter maiores possibilidades. Você vai ser mais... vai lidar, como você falou, resiliência, né? Você vai lidar melhor com outras adversidades que talvez você nunca viveu, enfim. E aí, quando veio esse negócio da pandemia, né? Nós tínhamos um formato, por exemplo, de presencial, e presencial dá muito resultado e tudo mais. Aí fomos para um formato digital, obrigatoriamente, e com um certo receio, que aí a gente teve que expandir a nossa zona de conforto. E os resultados têm sido maravilhosos também.
igualmente maravilhosos. Então a gente expandiu a nossa zona de conforto. A gente tem a possibilidade de fazer presenciais, mas nós temos a possibilidade de atingir o mundo inteiro. Qualquer pessoa que fala português no mundo tem a possibilidade de ter contato com esse entendimento agora. A partir do momento em que nós, a vida de alguma forma, nos mostrou que tinha que ter um outro caminho também. E a gente estava ali fechadinho, vamos viajar pelo Brasil inteiro e tudo mais, né? Então foi muito bom, foi uma bênção, né? Uma graça. Assim, é a quebra de paradigma, né? Imaginava-se que só existia aquele formato e, quando na verdade, tem outro. Eu posso contar uma historinha? Pode. Posso falar uma história? Você imagina um campeonato de futebol, qualquer esporte, numa decisão, onde os jogadores estão jogando com o máximo que podem e dando cotovelada e levando cotovelada numa decisão. Se a gente for olhar para o banco, aqueles reservas estão ali numa ansiedade absurda olhando para o técnico, pedindo uma oportunidade para estar lá dentro do jogo, levando cotovelada e levando chute na canela. Quem está na arquibancada queria estar pelo menos ali no banco de reserva. Tem gente que está fora, vendo pela televisão, que queria estar na arquibancada. E tem gente que simplesmente não liga para nada disso, né? Então, o nosso dia a dia, vamos imaginar assim, que a gente imagine que a gente está no estresse máximo, né? Achando que é uma coisa muito complicada, muito duro, muito pesado. Mas é só a questão do ângulo de visão, porque para quem está deitado numa cama sem poder trabalhar também, é como se essa pessoa que está naquele estresse estivesse na decisão. Ou seja, a gente precisaria só mudar a forma de enxergar esse processo todo. E essa pandemia, embora ela seja uma coisa horrível e que eu realmente acredito que nós estamos na terceira guerra, né, que é biológica, mas ela veio para quebrar esses paradigmas e mostrar para as pessoas que aquela correria que elas estavam nada mais era do que um processo até mais dinâmico, mais ativo, menos monótono e menos depressivo, quem sabe, né? Porque quando a pessoa está em atividade, ela está com a circulação sanguínea, respiração um pouco mais ativa, né? Então isso só mostra que é tudo uma forma de encarar as coisas, né? E um degrauzinho a mais, um degrauzinho a menos, o formato de esforço, tudo, nada mais é do que aquilo que a gente escolhe aceitar para o momento. Pode ser que para amanhã não aceite mais, mas quando a gente sai daquilo pelo qual a gente estava acostumado, porque tudo que é costume se repete, né? A gente termina sentindo falta, né? Até da correria que a gente achava ruim. E essa quebra de paradigma talvez tenha vindo para também tranquilizar um pouco os corações e as cabeças, né? Tirando todos os possam para que as pessoas possam conversar e respirar com um pouco mais de facilidade, né? Verdade, verdade. Nossa, muito boa essa metáfora, essa analogia que você fez. Gostei muito, muito bom. Show de bola. Deraldo, no finalzinho, geralmente eu abro um espaço. Bom, se alguém tiver alguma pergunta também aqui, pode mandar perguntas aí. Nós estamos aqui. Mas vou abrir espaço para você, Deraldo. Se você tem alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma pergunta que você queira fazer para mim. Alguma curiosidade, alguma coisa da jornada, enfim. Fica aberto aqui se você... Eu tenho, sim. Eu gostaria que... Eu sei que você... eu falei um pouco que às vezes a gente procura a complexidade, né? Mas, na verdade, eu não quero a complexidade. Eu quero a sua forma de explicar um pouco isso. Como é que você vê essa rede intuitiva que está tão disponível para a gente e nos dá respostas tão claras, simples
inesperadas. Como é que você explica essa rede? Eu não vou dizer que é uma rede neural, mas uma rede intuitiva ao qual todos nós, em estado de tranquilidade, podemos acessar. Eu já refleti bastante sobre isso. Já encontrei muita literatura, muita coisa diversa, sempre apontando, sei lá, por exemplo, se você estudar, quando a gente estuda um pouco da física quântica, isso é o campo quântico ao qual todos estamos conectados e que tem todas as informações. Se você vai dentro das religiões, você vai encontrar diversos nomes, né? Eu, de verdade, Deldo, ultimamente, me abstenho assim de querer encontrar uma lógica ou uma explicação mesmo, né? Uma explicação que caiba no nosso racional, porque o que de fato traz mais resultado para nós é essa tomada de consciência independente de uma explicação mais racional, mais cognitiva, né? E a observação de que isso é um fato, né? Tanto é que quando eu estou explanando, falando sobre isso, eu falo para as pessoas, tem pessoas que querem dar um nome para isso, né? Intuição, Espírito Santo, é Deus, é universo, campo quântico. Então eu deixo muito livre para cada um, ou tem aquele que nunca observou isso e para ele é de repente um ateu, né? Não tem ligação nenhuma com uma espiritualidade ou nada disso. Mas se nós pegarmos, né, pequenos exemplos do dia a dia, de uma ideia, de um insight que você teve, uma criação, você fala, caramba, é presente em mim. Isso é uma presença em mim. É algo faz parte da minha natureza, acontece. Cada um quer dar um nome, então tudo bem. Tem outro que nem quer dar nome nenhum, então tudo bem. Mas se ele observar como um fato, isso por si só já é muito revelador e transformador. Muito. Muito, porque as respostas estão lá. Estão lá. Para tudo. Para tudo. Inclusive, ontem falei sobre isso, que aqui às vezes eu costumo chamar de uma sabedoria. É um outro nome também, sabedoria. E nós temos ajudas, nós temos livros, nós temos o Inspire-se, nós temos várias coisas aqui fora que nos, como você falou, né? É um tapinha assim no ombro de um despertar. Mas sempre, qualquer coisa que você tem dúvida na vida, você está em dúvida, está com algum desafio na sua vida, está passando algum desafio na sua vida, coloca uma pergunta, deixa essa pergunta sem resposta, permita-se deixar essa pergunta sem resposta. E você vai se surpreender. Que em pouco tempo, às vezes imediatamente, você tem uma resposta. Então, estar na vida desta forma, consciente disto, de que você tem como... Um outro nome que eu dou é GPS interno, né? Você tem um GPS interno. Conectado à rede. Que sabe muito mais do que o seu próprio intelecto. Então, quando a gente começa a navegar pela vida consciente de que você tem esse amigo constantemente presente na sua vida, te ajudando, te orientando, e se você fazer uma pergunta, em algum momento você vai ter uma resposta, poxa, a vida muda muito.
qualidade, segurança com que você navega nesse desenrolar da vida que é o desconhecido. Eu vejo dessa forma. Às vezes a gente se encontra em determinado momento que aparentemente parece que a gente veio para a vida a passeio, né? Veio na vida a passeio. Mas essa pessoa que aparentemente veio a passeio, talvez seja a que tem as melhores respostas, até porque ela não está preocupada com as perguntas, ela está vivendo conectada ali a essa rede do qual a gente falou e simplesmente as coisas acontecem, né? A gente se preocupa muito e tem ansiedade, tem os percalços do passado, e a gente começa a fazer perguntas quando na verdade não precisaria delas, né? A gente já sabe as respostas, a gente está interligado a elas, né? É verdade, é verdade. Eu percebi na minha jornada, e agora você falando, tomei até consciência de que eu tinha muito mais perguntas antigamente. Uhum. Eu também. Cada vez que eu, né? Boa. É verdade, eu nunca tinha reparado isso. Cada vez que nós navegamos e nos aprofundamos, naturalmente a confiança vem e você tem menos perguntas. Você simplesmente vai lá e faz. Vai lá e age, vai lá e dá uma pausa, não faz nada. Porque tem esse orientador interno, mas você permitiu que ele estivesse mais disponível. Então, às vezes, as perguntas nem aparecem tanto. Existe até uma outra forma alegórica de ver isso também, que talvez seja um pouco pejorativa, mas não é esse o objetivo. Às vezes a gente pode, ou eu penso que as perguntas são travas, né? Quando a gente para perguntar muito, a gente fica travado no processo, por causa de coisas, às vezes, que não tem importância nenhuma, né? Então, por isso que às vezes eu acho mais legal imaginar que a gente veio na vida a passeio mesmo, e que qualquer outro processo mais complexo ou entrave que gera os questionamentos, que gera os percalços, que geram as dúvidas, são processos de entrave que impedem a gente realmente de seguir livremente, de seguir no processo como naturalmente a coisa poderia ser. Eu realmente acredito que nós temos todas as respostas. Verdade. Eu também. Muito bom, Deraldo. Quero te agradecer novamente, para a gente finalizar aqui, agradecer novamente a sua ilustre presença aqui, agradecer o seu tempo, as palavras compartilhadas, os insights que eu tive nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, foi muito bom, muito bom. Espero que quem esteja aqui assistindo ou vai assistir, está assistindo esse vídeo aí depois gravado, que você realmente encontre esperança para seguir na vida com segurança, com tranquilidade, que você possa começar a sua jornada também para viver de maneira plena, né? E vou passar a palavra agora para você, Deraldo, dar um alô aí para o pessoal, deixar suas últimas considerações antes da gente se despedir. Flávio, eu não sei se eu tenho nada assim a falar. A única coisa que eu poderia dizer aqui agora é agradecer a oportunidade e dizer novamente que eu me sinto lisonjeado com a lembrança aí da nossa pessoa. As pessoas que estão aqui, que a vida é muito mais simples, muito mais fácil, muito mais bela e muito mais tranquila do que a gente pode às vezes imaginar ou parecer, né? Dizer apenas que tudo vai dar certo. Muito embora, às vezes, pensando em facilitar esse processo, a gente faça complicar ele, né? Porque quando a gente foca um processo, o nome já diz, é um processo, a gente está enrolando tudo ali. Quando a gente para de focar em processos, a gente está desligado
dos entraves, desligado dos problemas, né? Vai dar tudo certo, já está dando certo e já deu certo para todos nós. Às vezes o que está faltando é a gente descomplicar a gente mesmo, né? Porque a vida em si, ela é muito clara, muito simples, muito objetiva e muito disponível. Tudo já deu certo e vai continuar dando. Show de bola, muito bom. Vários agradecimentos aqui. O Gustavo, né? Agradecer o Gustavo ter ajudado aí também de ter feito o convite pessoalmente aí para você. A Leila mandou aqui um parabéns, agradeceu você também. Tenho certeza que a Leila aproveitou muito. Deixa eu só dar um alô aqui a Tamires, Delícias da Ju, Cris Olegário, Catiúce está aqui, show de bola, Rosângela, Antônio Evaldo, o Paulo Santos. Bom, a Silvia também, sejam todos, sintam-se todos abraçados aí. Muito obrigado a todos, muito obrigado novamente aí, Deraldo. Um ótimo final de semana para todos. Deus abençoe você. E nos vemos. E lá em Carolina, quando eu for aí, nós vamos tomar um café, hein, Deraldo? Tá bom? Valeu. Vamos sim, tchau, com certeza. Tchau, gente. Um abraço. Obrigado, hein?